Pera aí, só deixa eu responder um cara aqui rapidinho. O cara me oferecendo emprego aqui de responsável pela campanha de um cara que vai sair candidato a vereador. Interessante. Vamos ver uma história pro podcast. Em poucos instantes, podcast Uma Opinião. Além do YouTube, você também pode escutar o podcast pelo Spotify, Google Podcasts, Anchor, Breaker, Pocket Casts e Radio Public. Se você for no site do Craig, tem um puta disclaimer lá falando que eles estão tendo problema, que é por isso que tá caindo essa bosta toda hora. This is Central Control. This is Central Control. Stand by. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Online pomos do. Só uma coisa, fala assim, number 36. Não precisa falar hashtag, tá? Porque senão eu vou comer o teu cu. Que homem chato. E aí, seus bandos de pela saco, tá começando mais um podcast, Uma Opinião, hashtag number... Agora, viu, já falei, é que é automático, não adianta. Number 36, número 36. Até não tá mal, até tá superando as nossas expectativas. Já que a gente não tem expectativa nenhuma, né? Queremos agradecer aos True Hardcore Motherfuckers que nos acompanham sempre no canal Produções Sem Qualidade no YouTube. Como, por exemplo, o Cris Machado, o Bronson Lee e o Anders Zangerjach. Eu nunca consigo falar o nome desse cara. Um beijo na tua alma, viu? É o Bullet Bill do Super Mario World. Mas, muito bem, hoje é a dupla dinâmica, a dupla explosiva, a dupla fodedores de lambreta. Os mestres das ilusões estão na área, a dupla Rovi. Vinícius Lourenço e Santa Maria, como sempre, aqui vos falando. E o senhor Robson Grossman, nosso querido polaquinho, em São José dos Pinhais. Robson Grossman. Mais uma vez, como sempre, o diretor do programa, né? Tá, boa noite aí, seu Robson. Bom dia, boa tarde. Eu só tenho uma coisa pra falar, que eu quero dizer uma palavra de origem espiritual. Cu. Caú. Cu. Seja um apoiador do podcast Uma Opinião e tenha vantagens exclusivas. Com o valor simbólico de R$6 ou mais, você poderá ouvir os episódios do podcast Uma Opinião antes deles ficarem visíveis no YouTube e no Spotify, ter preferências de mensagens por e-mail ou áudio no quadro Vamos Abrir a Mala e interatividade com os membros do podcast e ouvintes através de um grupo secreto no Facebook. Acesse apoia.se/podcast 1opinião, numeral 1opinião, e faça seu apoio simbólico de R$6 e evite o nosso suicídio. Muito bem, considerações iniciais. Roda a vinheta do Boboboi. Eu gostaria de dizer que eu tô semi-chateado, porque aconteceu um probleminha aqui no meu celular, que eu não sei como que aconteceu, eu não sei como que ele será resolvido, eu vou ter que levar em alguma assistência técnica, ver alguma coisa relacionada a garantia ou coisa assim, porque eu descobri que a minha lanterna, depois de um tempo, agora quando eu ligo ela, ela fica piscando, e quando eu coloco o carregador na tomada para carregar o celular, e faço um teste ligando a lanterna, aí esse problema não acontece. Então eu não sei por que essa porra acontece. Ué, o cara morreu? Ah. Não, é que deu um delay fudido aí. Que tipo assim, tu falou, dali a pouco parou, daí seguiu. Entendeu? Tipo, parece que tu deu uma pausa assim sobrenatural, né? Também gostaria de fazer uma reclamação breve em relação a Riachuelo,
porque novamente eu fui cometer o erro de comprar coisas online. Oh! Eu comprei 5 itens lá. Só que 3 estavam disponíveis e os outros 2 não estavam. Aí ao invés deles, tipo, tirar a merda do site, eles colocam lá para ser vendido normalmente, e aí só depois quando algum otário que nem eu compra, é que daí eles mandam uma mensagem dizendo que não tem mais o bagulho. Então o que aconteceu? Eles me deram um vale-troca, só que eu não quero um vale-troca. Então eu tive que entrar em contato através do chat, e aí eles falaram que se eu passasse a minha conta bancária, que detalhe, tem que ser uma conta corrente, aí eles devolvem o meu dinheiro. Só que vai demorar só 10 dias úteis para eles fazerem isso. Só 10 dias. E se demorar 10 dias úteis, talvez pode demorar mais ainda, né? É engraçado que quando a gente compra, eles recebem o dinheiro na hora, né? Agora, para devolver, os caras ficam enrolando. Sem falar que eu sou o cara mais mão de vaca que existe, porque a minha conta corrente da Caixa que eu tenho, ela tá com a cesta de serviços a essencial. Ou seja, eu não pago mensalidade nenhuma. Cara, é o maior pão duro que eu já vi na minha vida. E eu também tenho um comunicado a fazer pro pessoal aí em relação ao YouTube, que ele tá ficando cada vez mais merda. Ah, é verdade. Eles mandaram o seguinte e-mail para o nosso querido Robinho Grosman. Oi, produções sem qualidade. Aumentaremos o uso de sistemas automatizados, o que limita a exibição do conteúdo para espectadores com mais de 18 anos. Basicamente, o YouTube ele não sabe o que significa meio termo, né? Não. Porque já é conteúdo para crianças, então tá ok. Ou então o conteúdo que não é para crianças, eles basicamente vão querer classificar como para maiores de 18 anos. Só que acontece que o YouTube, ele tinha que colocar então faixa etária nos vídeos, tipo 12 anos, 14 anos, 16 anos e por aí vai, porque no meu ponto de vista, um vídeo ser classificado como 18 anos, ele é basicamente um vídeo que tem sexo explícito. Sim, uma putaria, um surubaço sexual. Que é justamente o que você nunca vai encontrar no YouTube. Então eles estão exagerando e estão sendo um bando de filha da puta, como sempre. E eu gostaria de finalizar as considerações iniciais falando um sonho bem estranho que eu tive e que envolve um amigo meu de longa data chamado Luciano. Eu ia falar que era o Luciano. Foi mais ou menos assim, tava numa escola, e ele tava também, e tinha gente pra caramba naquele lugar, e tinha um monte de escadaria assim. Aí, de repente, a gente foi ver não sei quem falar, como se fosse uma diretora fazendo uma reunião numa sala lá, ou coisa assim. Aí, meio que todo mundo tava dispensado, né? Ia embora de boa. E aí, todo mundo começou a descer as escadas assim, normalmente. E aí, olha isso. O cara, o Luciano, no sonho, né? Ele chegou e falou bem assim, eu vou descer isso aqui de um jeito mais rápido. Então, assim... Aparentemente, no universo que estava acontecendo aquele sonho, o cara achava que era mais rápido, ele descia a escada dando um salto mortal para trás, uma cambalhota. Que? Né? Eu não conheço ninguém que desce uma escada fazendo isso. Eu muito menos. E aparentemente isso era uma coisa que ele fazia com frequência. Nossa Senhora. Que por si só já é um absurdo, né? Sim. Ainda mais ter essa informação dentro do sonho, né? O cara dá um backflip descendo uma escada. Que merda é essa? Foi mais ou menos assim. Eu vou descer aqui de um jeito mais rápido, vou dar um salto mortal aqui, que é uma coisa que eu faço sempre, só que nunca fez, né? Só que a parte perturbadora do sonho não foi essa. Acontece que ele deu o backflip, e aí o cara simplesmente ele bateu a cabeça no chão, só que no exato momento que ele bateu a cabeça dele abriu, como se alguém tivesse jogado uma melancia no chão, e o cérebro dele se espalhou como se fosse um monte de pudim, ou seja, o cara morreu na hora, e eu fiquei completamente horrorizado no meu sonho. Pelo amor de Deus. Nossa, cara. Nossa, meu Deus. Tipo, isso dá até uma sketch do M16, tipo, o cara que quer descer da forma menos indicada possível e o cara estoura a cabeça. Isso acontece contigo, essas coisas, né? Ter essa imaginação de roteirista, né? De coisas psicodélicas. Lambuta psicodélica. É isso que eu ia falar. Quem já viu o M16 agora entende que essas ideias loucas, elas vêm na minha cabeça até quando eu tô dormindo. Sim. Eu lembrei agora de uma frase que o Galvão disse uma vez na Fórmula 1. O cérebro é como se fosse um queijo cremoso dentro de uma caixa de madeira.
Joga essa caixa na parede pra ver o que acontece. Espatifa todo. Alerta de piada pesada. Alerta de piada pesada. Infelizmente o Ayrton Senna tentou fazer isso, né? E olha só no que deu. Inclusive, falando em cérebro, eu lembrei de uma vez que eu fui ver ao vivo uma necrópsia. Puta merda. Então, se alguém quiser saber essa história, no próximo podcast. Ai, docinho. Tá louco? Sim, senhor. Oh, mas a tua namorada já começou, já? Já. Só me diz, foi traumático a experiência? Ah, foi gostoso, eu até me masturbei. Eu gozei sem querer no cérebro. Oh, delícia. Isso é a Mouse Beer, né? A minha Brahma Mouse Beer. O que eu ia dizer... Minha primeira consideração é dizer que hoje eu fiz a minha segunda aula de autoescola, né? Nossa, que legal! Ainda tô me acostumando com os pedal ali, meio na acessibilidade, etc, né? E hoje, senhores, quando eu vim pra cá pro meu estúdio móvel, né? Como é que tu chama o meu estúdio móvel aqui? É o Gay Car. Passat, do ano 70. Isso, justamente. Quando eu vim pra cá e o Robson tava dando o rabo, demorou demais pra vir, eu fiquei uns 20 minutos aqui dentro, feito palhaço. Isso porque eu tava apressando você, né? Isso, exatamente. Daí ele me disse assim, não, é que tem uma notícia que a Kelly me mandou aqui, que não foi aprovada na nossa reunião de pauta aqui, né? Todo mundo entendeu tudo errado. Era pra ser o sobrinho que xingou o tio de corno, sendo que o tio, ele tinha uma amante e o sobrinho tinha comido o amante do tio. Ou seja, ao mesmo tempo que o tio era um, entre aspas, traidor, ele também era corno. E eu não entendi pissirica nenhuma. Só que não foi bem isso que aconteceu, então essa matéria foi abortada. Enquanto eu estava aqui, esperando o Robson ver o que ia sair da mente brilhante dele pra ter a pauta de hoje, eu vi um vídeo de um cara, sabe o Johnson? Meu nome é Johnson e eu sou um fodedor de lambreta. Aí eu olho pro cara aqui, olha isso aí. Primeiro, eu achei, agora pra trás, agora eu tô meio confuso. Então, qual a marcha que faz a gente andar pra trás? Primeira também? Primeira? Se a primeira faz o carro andar pra trás, pra que serve a marcha ré? Pra passar o carro também, né? Pra sair pra onde? Pra frente ou pra trás? Pra trás. Então qual é a marcha que faz a gente andar pra trás? Mesma coisa? Mesma coisa não, quero que você me responde. Qual a marcha que faz o carro andar pra trás? A quarta. Tá? A quarta? Beleza. Então vamos lá, vou passar a quarta marcha. A quarta. O carro tá indo pra trás? Não. Beleza. Então qual a marcha que faz o carro andar pra trás? Terceira. Terceira? E vou te perguntar de novo. Pra que serve a ré? Pra dar ré. Pra dar ré. O que é dar ré? Pra trás. Pra trás. Então qual a marcha que faz o carro andar pra trás? A última, 5. A 5? Então vamos lá, a 5. Beleza. Você viu que todas elas tá fazendo o carro ir pra frente, não tá? Qual a marcha que faz o carro ir pra trás? Primeira. Primeira? Beleza, primeira. Tô indo, ó, primeira. Então vamos lá, vou de novo. Pra que serve a marcha ré? Pra dar ré. Pra dar ré. O que é dar ré? Pra trás. Pra trás. Qual a marcha que faz o carro ir pra trás? Primeira aí, né? Primeira? Beleza, primeira. Show de bola, Natan. Porra, tu é sinistro, tu é pica mesmo, hein? Molecão. Vamos lá então, pra frente, Natan. Capricha. Não, mas eu tô achando estranho isso daí, viu? Acho que é necessário a gente fazer um Roviel investiga por algumas questões. Não, eu concordo com você que o cara realmente deve ter uma certa debilidade mental, apesar que quando a gente tá nervoso, a gente é capaz de fazer umas coisas que a gente pensa que a gente nunca vai fazer também. Eu, inclusive. Mas eu acho que tá meio estranha essa história toda aí, porque, tipo assim, eu até entendi a confusão mental do cara ali, porque, vamos dizer assim, é como se na cabeça dele, ele achasse que a marcha ré seria a primeira, entre aspas. Então, para fazer uma lógica dentro da cabeça do cara, é como se a marcha ré, então, fosse a marcha zero, entendeu? Só que eu tô achando meio estranho, tipo, esse cara, se é que ele é um instrutor de verdade, ele tá filmando, né? Porque eu não sei se é normal fazer isso. Fez por baixo dos panos ali, o cara também era tão débil que não deve ter reparado que
Porque eu acho que, assim, o cara que é instrutor e ele tá filmando o cara desse jeito, ele tá sendo mal intencionado, ainda mais porque isso foi compartilhado nas redes sociais e a cara do cara tá sendo mostrada sem mosaico, sem nada. Então, basicamente, se o cara quiser meter um processo nele por constrangimento, ele pode fazer. É, constrangimento, né? É danos morais, né? E também eu nunca vi um instrutor que fala que o cara é pica das galáxias, sei lá o que aí, que ele fala, tu é bichão mesmo, não sei o que. Que porra de instrutor é esse? Os caras estão fazendo autoescola na favela? Não! É tomar no cu. O pior é que o meu instrutor é um velho de 58 anos que foi jogador de futebol. Olha como é que é as coisas, né? Como é que a gente se conectou, né? O cara foi jogador de futebol do Inter de Santa Maria, que é o meu time aqui na minha cidade, e foi do Inter de Porto Alegre. E ele também jogou em vários clubes pelo Brasil afora aí. Pra você ver que carreira brilhante ele teve, né? Que ele foi parar como uma merda de um instrutor. Ah, não, aí é trabalho aposentado, né, cara? Tipo, não defenda. Vai tomar teu cu. Daí ele fala essa linguagem assim, mais solta, né? Mas claro, durante a hora de eu estar no volante ali, só se, né, foi pra fazer alguma piadinha e tal. É tudo meio, não digo formal, não quero né, saber. Cara? Eu estou sensibilizado por este pobre rapaz, este pobre jovem. E eu gostaria de dizer que eu me identifiquei com ele porque nós dois somos retardados mentais. Um beijo na alma dele e quem sabe daqui uns 30 anos consiga tirar a carteira dele. É dar ré no kibe. E o pior é que eu lembrei de uma história agora que eu acho que o pessoal vai achar engraçado. Quando eu jogava videogame com meu priminho, quando ele era criança, o Yuri, às vezes a gente jogava com a minha prima junto e tal, e tinha uns jogos assim que era de carro lá, e aí a gente ficava zoando, né? Tipo, tem uma expressão esdrúxula que o pessoal fala, né? Tipo, queimar a rosca é tipo dar ré no quibe, o cara fala. Tem a palavra ré, né? Então no jogo, quando era pra dar ré, às vezes a gente zoava e falava assim, dá ré no quibe aí. E aí um dia, tava todo mundo dentro do carro do meu tio, e deu não sei o que lá, e aí o meu priminho bem assim com o meu tio, pai, dá ré no kibe aí. Daí meu tio, o quê? Quem é que tá te ensinando essas coisas, Yuri? Ai, é o Robson, meu primo. É o Robson e a Karine. Aconteceu exatamente isso. Eu lembrei de uma outra coisa agora também, que um dia a gente foi num mercado com a minha avó, e daí a minha avó falou bem assim, ela falou bem assim, peguem um sorvetinho pra vocês aí, daí a gente foi lá e pegou o sorvete mais fodão que tinha, aí a gente... Tu silenciou o microfone, seu idiota! Ô, Robson, tu silenciou o microfone, seu burro! É um cavalo. Alô? O que aconteceu? Tu silenciou o microfone aí, meu. Mas eu não silenciei porra nenhuma. Pega um sorvete lá pra vocês. Tipo isso. Aí a gente foi lá e pegou o sorvete mais fodão que tinha. Aí quando a gente tava voltando, o meu tio viu aqueles sorvetes fodões e ele falou bem assim, porra, estupraram a velha. Acabaram com o dinheiro dela. Ela ofereceu. Ela ofereceu, ninguém mandou tomar, tomou no cu. Parabéns, vocês estão dando um exemplo à juventude brasileira muito bonito, viu? Próxima vez dá contadinho. Quer dizer, a próxima vez não vai ter mais, porque ela, infelizmente, né? Só se for numa outra vida. No além-túmulo. Um beijo na alma da nona, onde ela estiver. Tá, esse negócio da autoescola foi só pra contextualizar, né? O quanto eu me identifiquei com o nervosismo do cara lá na hora. Porque hoje... Caralho, mano, eu nem lembrava que a gente tá falando disso. Foi tipo uma sketch do Monty Python. Foi parar lá na puta que pariu. Isso aí voltou agora. Deu uma... Que, tipo, eu tive a minha primeira aula na sexta passada. E hoje eu fui ter só uma semana, exatamente uma semana depois da segunda. Então, uma quebra de continuidade fodida aí. É igual aos seus encontros. Aí, na hora lá, tipo assim,
Hoje essa segunda aula foi como se fosse a primeira, porque, tipo, o cara desacostumou, né? Tu pegou ali a primeira aula, tá? Tu começou a te familiarizar com os pedal. Dali a uma semana tu já esqueceu como é que é tudo de novo. Cara, pior que eu tenho uns problemas em relação a isso com determinadas coisas, porque lá no serviço, por exemplo, tem algumas coisas que eu digitalizo que tem que usar certas configurações específicas. Então eu achava que eu ia ter que fazer isso com frequência e eu acabei não anotando. Daí eu fiquei um tempão sem fazer isso daí. E aí quando voltou pra mim fazer, eu não sabia, eu tive que perguntar de novo. Aí dessa vez eu anotei. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Cadeia, as histórias em quadrinhos do Alborguete. Compre já pelo Mercado Livre, pelo blog cadeiahq.wordpress.com ou pelo e-mail podcastumaopinião@gmail.com. E escute também a trilha sonora disponível gratuitamente para streaming ou download em aurawarriors.bandcamp.com. Vamos lá então, palavra do dia, roda a vinheta antiquada. A palavra do dia de hoje é fogo. Então isso vai ser interessante, porque é exatamente relacionado com fogo que tem o nosso próximo quadro, que é o Vamos Abrir a Mala, com o relato do Robinho. Vamos abrir a mala. Tá, vai lá. Qual é o seu relato? É um senhor relato. É um senhor relato, dependendo, pode ser mesmo. Eu vou mandar para você aqui, caso vocês não estejam lembrados, caso vocês não acompanhem o nosso podcast, eu fiz um cliffhanger no último episódio falando sobre uma vez que eu cauterizei a minha rola. É o momento de vocês conhecerem essa história lúdica. Cara, eu tô curioso, porque eu vou dizer com sinceridade aos nossos ouvintes que eu não vi essa história ainda, então eu estou curioso. Espero que o senhor goste. Eu vou me masturbar com essa história aqui. Vamos lá, então, Zuru. Conheci uma garota pelo Badu em 2015 e logo marcamos o encontro. Óbvio, nessa época era comedor de gente, ele era fudeirinozinho. E logo marcamos o encontro. Ela me falou que era de outra cidade, mas que atualmente morava com uma amiga em Pinhais. Não é São José dos Pinhais, Pinhais é uma outra cidade ali na região metropolitana de Curitiba. Nosso primeiro encontro foi basicamente do lado de fora do terminal de ônibus de Pinhais. Olha a merda. Olha onde é que foi o encontro, né? O local, melhor local possível. O que tínhamos em comum é que ela gostava de metal, mais especificamente de black metal. Mas para mim, isso era só um detalhe, já que eu escuto desde The Shadows a Analcant. Eu não lembro se nós chegamos a ter um segundo encontro, entre aspas, normal, ou se já fomos para o motel. Parece uma informação apelativa jogada no texto, mas ela é necessária para entender um acontecimento que será relatado em breve. Aproveitando para comentar sobre a estadia no motel, eu aconselho todo mundo que for passar a noite em que leve protetores auriculares. Eu não fiz e dormi mal pra caramba devido a barulhos gerais. Inclusive, aqui vai uma crítica ao pessoal que trabalha em motéis. Vocês realmente acham normal ouvir música alta às 6 da manhã? Aquelas velhas faxineiras ligam os radião lá, na moral. Liga na Rádio Mais pra ouvir o Bailão da Mais. Só aquelas musiquinhas do Gabriel. É na Rádio Ativa de Matins. A tentativa de relacionamento não foi pra frente e depois de uns 3 meses eu percebi que umas verruguinhas começaram a aparecer na minha pelve, saco e pausa. Eu pensei que eram espinhas, que inclusive eu tenho algumas, isso é normal, viu? No pão? Tenho. De vez em quando aparece uns. É sério mesmo. Mas isso aí... Esse relato é pra abrir os seus olhos, hein? Quem sabe mais um na fila, hein? Queimação de pau. Só parece que é uma feridinha. Claro, o cara aqui. bate tanta punheta que até estoura.
Deve ser por O cara isso, tá cara. com o pau lacerado. Vamos lá. Eu pensei que eram espinhas, mas comecei a achar estranho, pois toda vez que eu tirava uma, ficava saindo um pouquinho de sangue, aí já não é o meu caso. E elas sempre voltavam. Eu chegava a puxar essas verruguinhas da minha pelve com um cortador de unha. Meu Deus do céu. Aí ele bota um entre parênteses aqui. Desculpe por fazê-los mentalizar esta imagem horrível. Eu comecei a ficar preocupado e fiz o que todos fazem quando acham que tem alguma doença. Pesquisei no Google. Eu sempre. E a minha... Sério. E a minha pesquisa se mostrou acertada. Eu estava com HPV, papiloma vírus humano. Pelo que eu entendi, nos homens o problema é puramente estético, enquanto que na mulher pode dar umas merdas. Inclusive elas fazem vacina, né? Elas tomam vacina quando tem 12, 14 anos. Como ela tinha sido a única com que eu tive relações naquele espaço de tempo, só poderia ter pego dela. Porém eu usei preservativo, ele encapou o carpano, então ele tava sem entender como aquilo era possível. Marquei uma consulta num urologista e ele confirmou tudo o que eu estava imaginando e disse que é possível contrair aquilo mesmo usando camisinha. E até que faz sentido, pois se a região infectada for a pelve da mulher, não tem como o homem colocar uma camisinha em formato de cueca, é verdade, né? Porque se a pelve fica no rala-rala ali, né? Eu marquei um procedimento de remoção e era por meio de cauterização. Não é para os fracos, pois você já começa levando anestesia nos locais na base da injeção e então o cara manda ver queimando tudo. É uma daquelas sensações que você acha que nunca vai sentir na vida. As expressões Great Balls of Fire e pau de fogo nunca fizeram tanto sentido. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Mas eu confesso que tanto as injeções quanto a cauterização não foram coisas insuportáveis de aguentar. Mas a cicatrização foi foda. E tive que me virar em relação ao processo de cura. Feridas se formaram nas partes queimadas e ficavam escorrendo pus e plasma com uma certa frequência. E era algo bem bizarro. Então no final do dia, quando eu ia tomar banho, minhas cuecas, que são todas brancas, ou seja, cheia de freado, estavam... Vai mentir pra mim. Eu sou cheio de frescura igual o Roberto Carlos. Eu só uso cueca branca, meia branca. Segundo o Ricardo Prado, aquela mulher que estava excitada pelo Roberto Carlos nos depoimentos daquela novela lá, completou 15 anos dessa bosta passando na televisão. Na verdade, 14, né? Foi 2006. Então você foda-se. Tá, minhas cuecas, que são todas brancas, estavam praticamente amarelas. Eu não queria zoar todas as minhas cuecas, então eu dava um jeito de lavá-la durante o banho. Colocava outra e no outro dia eu repetia o processo trocando as cuecas. Que transtorno. Houve ocasiões que para a sujeira parar, eu até colocava fita isolante em diversos lugares. Inclusive enrolando a minha rola. Haja droga! Caralho, cara. O cara enrolava a rola com fita isolante. Meu Deus do céu. Parecia até algum tipo de fetiche bizarro. E até o cheiro era estranho. Parecia uma mistura de sangue com carne queimada. Puta que pariu. Depois de mais ou menos umas 2 semanas, a coisa melhorou. E dá pra dizer que a coisa está imperceptível hoje em dia. Só que na época, além de ter que aguentar isso, eu estava trabalhando em uma empresa de cobrança. E graças às idas ao médico, mesmo levando atestados, eu tive minha comissão descontada. E ironicamente foi o mês que eu tive os maiores pagamentos. O mês que eu trouxe mais dinheiro para a empresa foi o mês que eu menos recebi. E esse foi a linda história edificante dessa semana. Meu Deus do céu, cara. Esses relatos, olha, eu acho que estão ganhando o podcast por enquanto, cara. Pelo amor de Deus. Essa foi a melhor do que a TTzinha, que é uma retardada do caralho, né? A, B, C.
ABC, toda TT tem que se fuder. Que sinceramente eu acho que essa foi a melhor das três até agora. Claro, não foi no meu pau que aconteceu, por isso que eu acho melhor. Podcast Uma Opinião é um oferecimento de Dr. Biggs Mental Diarrhea, disponível gratuitamente para streaming ou download em drbiggs.bandcamp.com. Mas muito bem, vamos lá então, dando prosseguimento ao podcast, o nosso querido Ricardo Prado, linguiça voadora no ar. Vai lá, Ricardinho! Muito bem, ladies and gentlemen! Estamos chegando com mais um Linguiça Voadora, o giro das notícias mais lazarentas da semana para todos aqueles que ficaram empolgados com o quarto erótico da Anitta. O cômodo foi revelado pela humorista GK, que ficou hospedada na casa da cantora na noite da última segunda-feira. Nos seus stories no Instagram, GK fez um verdadeiro tour pela residência e acabou encontrando o quarto. Cada um usa as armas que tem. Enquanto Larissa Manoela leva os namorados pra Disney, a Anitta leva os seus pra outro tipo de diversão temática. Mas eu não tô surpreso pela Anitta ter um quarto erótico em sua casa. Surpresa seria se ela tivesse mesmo uma biblioteca. No Marrocos, estátuas de peixes em formato de pênis causam revolta. Os moradores da cidade de Média alegam que as figuras são pornográficas. Os apelos foram atendidos pela prefeitura, que começou a demolir as obras na semana passada. Na verdade, a reclamação não é nem pelo formato das esculturas, mas sim pelo fato de que, para os moradores, o dinheiro gasto nelas devia ser empregado em coisas mais importantes. Ou seja, os cidadãos de Média consideram as pirocas gigantes na rua uma grande sacanagem. Para eles, já é suficiente a trolha que o poder público lhes soca no rabo. Carro da equipe de Jack Chan sofre desclassificação nas 24 horas de Le Mans por causa de um celular. Enquanto pilotava um carro da Jack Chan DC Racing, piloto francês Gabriel Aubry fez ligação com o telefone móvel para a equipe durante a corrida e se encontrou com um membro do time para arrumar o carro que sofreu problema elétrico. Esse membro da equipe teria fornecido um componente que ajudou no reparo do carro, algo que é proibido pelo regulamento da prova, que diz que os pilotos só podem receber ajuda verbal. O duro é saber que pilotos só podem receber a tal da ajuda verbal. Ou seja, se os pilotos estão liberados apenas para ouvir um blá 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 inútil, é muito mais fácil instalar um toca-fitas nos carros para eles escutarem a voz do Brasil. Aliás, nesse contexto, um pastor evangélico seria mais útil que um mecânico. Talvez aí esteja uma possibilidade de carreira para Flor de Lis. E o Jack Chan, coitado, não pode nem falar que a culpa não é dele, que foi um mal entendido, que na verdade a responsabilidade é de outro, pois quem acompanha a carreira do ator sabe perfeitamente que Jack Chan não usa dublê. Angélica volta a defender o uso do vibrador. Segundo a cantora, apresentadora, mulher do Luciano Huck, vibrador é vida. A afirmação foi feita em entrevista ao jornal O Globo, depois dela já ter defendido o uso do adereço em um vídeo no YouTube com Sabrina Sato. Angélica ainda disse que é preciso falar mais desses assuntos. Olha, é compreensível a situação da Angélica, afinal uma mulher que é casada com o Luciano Huck e escalada só pra fazer programa merda na Globo precisa de um consolo, se é que vocês me entendem. Se bem que tendo o Luciano Huck em casa fica fácil, é só pedir pra ele meter o nariz lá, dar umas cafungadas e a magia acaba acontecendo. Aliás, se isso é o que realmente acontece na casa dos Huck, acabaria consagrando o Luciano como um grande canivete suíço multifunções. Mostraria que com ele, a Angélica não tem dificuldades em atingir o orgasmo e nem sofre de prisão de ventre. Afinal, Luciano Huck é um baita de um purgante. E falando no Luciano Huck, ele indicou que pode concorrer à presidência em 2022. Questionado se participaria ou não do pleito, Huck respondeu: "Estou aqui". A afirmação foi em videoconferência nesta segunda-feira. Huck disse que pretende mobilizar, liderar e fomentar uma geração. O empresário destacou a importância de se assumir um papel de protagonismo no debate sobre transformações ambientais, econômicas e sociais. Bom, a gente já sabe que se o Huck for presidente, qual será o programa habitacional? Depois do Minha Casa Minha Vida e do Casa Verde e Amarela, será a vez do Lar Docilar. O chato vai ser só os pré-requisitos para ser beneficiário do programa. Coisas como ir num palco fazer cosplay do Roberto Carlos, equilibrar um prato na testa ou montar uma torre de tijolos em 5 minutos.
E o ex-presidente Fernando Collor de Mello postou foto na praia bebendo a poupança confiscada de alguém. No sábado, Collor postou em seu Twitter uma foto com a legenda: "Sábado aproveitando as belezas naturais da minha querida Alagoas". Na imagem, o ex-presidente apareceu sem camisa e tomando uma Skol, só que a foto não desceu redondo entre os usuários da internet. Um deles chamou a atenção dizendo o seguinte: "Eu não acredito que esse FDP roubou o dinheiro do meu pai e do meu avô para beber Skol. O que a gente pode perceber é que Collor escolhe cerveja do mesmo jeito que escolhe ministra da Economia. Sim, porque a Skol é a Zélia Cardoso de Mello das cervejas. Insossa, ruim de engolir e só dá dor de cabeça. Mas enfim, Collor revela ter gosto simples. Cerveja ele toma Skol, carro ele prefere Fiat Elba e para comer carne de bode. Não. Bode o Collor até gosta, mas não para comer. Segundo a ex-mulher dele, bode o Collor usa para sacrificar nos rituais da casa da Dinda. Moradores do Paraná estão recebendo pacotes de sementes como brindes de produtos comprados pela internet ou até mesmo sem a realização de qualquer encomenda. Segundo a nota da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Estado, os pacotes serão recolhidos e encaminhados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Outros casos também aconteceram pelo Brasil. A princípio, chegou-se a cogitar que se tratava de bioterrorismo, algo como o antrax no início dos anos 2000, mas depois foi confirmado que as sementes podem apenas ser danosas para a agricultura. Todo mundo esperando algum vírus mortal e nos envelopes tem apenas erva daninha. Convenhamos que essa não é a primeira vez que a China não entrega aquilo que é esperado dela. Quem frequenta pastelaria sabe muito bem como é que é essa experiência. Você sempre espera comer um pastel de frango e acaba recebendo mesmo um de pombo. Aliás, receber os envelopes junto com uma encomenda é exatamente igual comer numa pastelaria chinesa. Você sempre sai com algo a mais do que comprou, pois junto com o pastel vem de brinde uma baita caganeira. Por falar em pastel, em Goiás, jovem é suspeita de matar namorado com agulha de narguile durante discussão por causa de pastel de feira. O caso teria acontecido em Aparecida de Goiânia. Em depoimento, Nicole Maria, de 19 anos, disse que atingiu o namorado Adailton Gomes, de 24, ao se defender de uma agressão. O delegado Eduardo Rodovalho, que investiga o caso, disse que a vítima tinha uma pequena perfuração no peito esquerdo, o que teria sido causada pela agulha. Sério, quem precisa de bioterrorismo com sementes quando outra coisa comumente feita por chineses, o pastel, se mostra muito mais letal? É claro que para resultar em morte, essa combinação precisa de outros dois fatores: uma agulha de narguile e a merda na cabeça dos envolvidos. Segundo o delegado, a relação era muito imatura. É sério isso, delegado? Se o senhor não falasse, eu nem teria reparado. Afinal, isso é algo que a gente vê todo dia. Coisa mais normal do mundo é matar alguém por causa de um pastel. A mãe de Adailton, claro, disse que quer justiça. Em entrevista ao G1, ela pediu a prisão da namorada do filho. O interessante é que a frase usada por ela pode muito bem ser reaproveitada por Nicole para tentar explicar o que motivou a briga por causa do pastel. Disse a mãe da vítima: "Tirou um pedaço de mim". Cantor Luciano, da dupla com Zezé de Camargo, se prepara para um projeto solo. A partir do dia 16 do mês que vem, ele lança um disco gospel. Segundo o cantor, a iniciativa atende a um pedido feito há 20 anos por sua mãe. Luciano também garantiu que o projeto solo não significa o distanciamento de Zezé de Camargo. De acordo com o cantor, os dois vão continuar trabalhando juntos depois da pandemia. E fontes revelam que depois que o Luciano decidiu cantar sozinho, o Marrone, da dupla com o Bruno, resolveu não ficar atrás. Tanto é que ele lançou 2 músicas solos. Essa e essa outra, que é totalmente a capela. Por falar no Marrone, o cantor tem mais de R$500 milhão em dívidas, diz o SPC e o Serasa. De acordo com o site das entidades, Marrone possui pendências financeiras em diversos segmentos, inclusive cartão de crédito. No nome do cantor constam ainda um registro de inadimplência, e ele responde um processo por desfazer a sociedade em uma churrascaria de Goiânia. Alguns bens do cantor teriam sido penhorados, inclusive um jatinho. No entanto, o ex-sócio diz que o sertanejo transferiu a aeronave penhorada, o que é ilegal. Procurado pelo Linguiça Voador, a Marrone gravou um depoimento exclusivo. Ouça agora. Esse foi o Marrone dando sua versão da história. E no caso do jatinho, tinha outro jeito para o Marrone não ter que se desfazer da aeronave com a penhora. Em vez de passar para o nome de outro, era só ele ir dar uma banda com o avião pilotando. Aí ele cairia com o jatinho igual fez com o helicóptero aquela vez, o avião ia deixar de ser um ativo interessante para a penhora e ele ainda ia poder ganhar uma grana vendendo as peças para algum ferro velho.
No Mato Grosso, preso é flagrado com 8 celulares, carregadores, cabos e chips dentro do rabo. Porra, tudo isso? Toda essa aparelhagem foi encontrada durante revista na penitenciária Oswaldo Florentino Leite Ferreira, em Sinop, a 503 quilômetros de Cuiabá. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, o detento expeliu os objetos sozinho e não precisou de atendimento médico. Puta merda, isso não é um cu, é a rua 24 de maio numa sexta-feira às 5 da tarde. E há relatos que saiu lá de dentro também uma mulher gritando chip da TIM, da Claro e da Oi! Além de abastecido, o cara se mostra à frente do seu tempo. Enquanto as outras pessoas, quando vão cagar, dizem que vão passar um fax, ele fala que vai mandar um zap. Mas curto e grosso, o melhor comentário a respeito dessa notícia é o seguinte: esse cara é um baita cuzão. E aqui termina mais uma edição do Linguiça Voadora. Vocês não corram com tesoura e fiquem agora com o restante do Uma Opinião. A melhor série brasileira de comédia surreal, absurda e nonsense que meia dúzia de pessoas assistiram. M16. São 18 episódios e mais uma tonelada de extras. Tudo gravado entre 2007 e 2018 e distribuído em 5 DVDs. Peça já a sua cópia pelo e-mail podcastumaopinião@gmail.com. Ele deu umas manchetes boas aí, né, bicho? Olha aí. Vamos lá, muito obrigado, Ricardinho Prado. Mais um Linguiça Voador aí pra vocês, né? O pessoal tá gostando do Linguiça Voador aí. Então, próximo. Revistaexame.com. Vamos lá aqui. MPT, Ministério Público do Trabalho, conclui que trainee, é assim que se fala, né? É. Trainee para negros, é palavra de fresca, é treino, estágio. Né? Estágio, né? Treino, é para prática, né? No caso aí. Para negros do Magalu é reparação. Não! Ministério Público do Trabalho conclui que esse trainee para negros do Magazine Luiza é reparação histórica. Em 18 de setembro, o Magazine Luiza abriu seleção para vagas de estágio exclusivas para as pessoas negras. O MPT recebeu 11 denúncias em que a empresa é acusada, que a empresa é acusada de promover prática de racismo. E segundo os dos denunciantes, o motivo seria o impedimento a pessoas que não tenham o tom de pele desejado pela empresa de participarem do processo seletivo. Segundo o órgão, essa exclusão se traduz na falta de oportunidades de acesso ao emprego, na desigualdade de remuneração e na dificuldade de ascensão profissional, quando se compara a situação de pessoas brancas. O que os empregadores não podem fazer criar seleções em que haja reserva de vagas ou preferência a candidatos que não entregam grupos historicamente vulneráveis. É o famoso gerador de lero-lero isso aqui. Ai, meu Deus. Salve, do céu. Disse a coordenadora nacional de promoção da igualdade. Meu Deus do céu. Puta igualdade. É a igualdade que os caras só podem participar se eles forem negros. Caralho. Promoção da igualdade e de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho. Cara, isso é uma piada pronta, porque o nome do negócio é promoção da igualdade de oportunidades e justamente o que tá acontecendo é uma não promoção da igualdade de oportunidades. Brancão, tá tomando no cuzão! Tem eliminação da discriminação no trabalho. O que que tá acontecendo? Discriminação no trabalho. Só tem uma solução. Pau no cuzão! Tomar no cu, cara! A merda!
Ah, pelo amor de Deus, cara. Mas, eu fico puto na minha cara com essas coisas. Vontade de chutar esse carro inteiro. E na Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, da qual o Brasil é signatário. 53% de pretos e pardos. No entanto, apenas 16% deles ocupam cargos de liderança. Ou seja, eles querem, além do Dedê, Dinco contra dólar. Isso não faz o menor sentido, porque se é a própria empresa que tá passando essas informações, então por que ela já não resolveu isso antes? Né? É simplesmente porque essas pessoas elas não são suficientemente qualificadas para atuar nesses cargos, e isso não é por causa da cor delas. Então basicamente o que eles querem é que uma hora chegue uma pessoa suficientemente capaz de ser responsável nisso daí e que ela seja negra. Pô, e o pior é que esses dias eu tava vendo um vídeo daquele cara que eu gostava de assistir lá, o fisiculturista. Gostava não, né? Eu gosto ainda. Alô? Voltei. Discord é uma bugada legal aqui. Ele tava falando de um negócio relacionado ao Oscar, que parece que agora tem novas regras pra meio que beneficiar atores negros ou coisas. E o pior é que ele tava meio que a favor desse tipo de coisa. E meu Deus. Eu fiquei meio decepcionado. E eu mandei daí uma outra matéria pro senhor, que ela já aconteceu faz um certo tempo, mas que ela mostra aonde que leva esse negócio de cotas e o escambau. Jovem acusada, isso no Distrito Federal, hein? Jovem acusada na internet de fraudar cota racial em concurso da Polícia Federal diz que fotos foram tiradas por banca examinadora. CESP afirma que banca avalia se candidato possui características físicas de uma pessoa negra, mas nega ter tirado fotografia. E a Polícia Federal apura o caso. Uma mulher que prestou concurso para ser agente da Polícia Federal pelo Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, em 2018, está sendo acusada nas redes sociais de ter fraudado as cotas raciais do exame. Fotos de Glauciele da Silva Dias, que circulam na internet como tendo sido feitas para garantir a classificação, são diferentes das postadas por ela atualmente. Na última segunda-feira, a exoneração dela foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo os advogados Reinaldo Mouzalas, que nome, hein? E Valberto Azevedo, os caras têm cada nome que eu vou te dizer. A própria concursada pediu o afastamento. De acordo com os advogados dela, as fotografias que determinaram a cor da candidata durante a seleção foram tiradas pelo próprio CESP. Abre aspas. A banca responsável pelo exame de heteroidentificação, mas que porra é essa, bicho? É de heterogêneo, sei lá. Deve ser. Era composta por 5 examinadores, todos integrantes de movimentos negros. Os advogados afirmaram que a jovem é filha de empregada doméstica. Grande merda. Eu também sou filho de empregada doméstica, sou branco. Nada a ver. Membro de uma humilde família de negros do interior do Rio de Janeiro. Após o caso, Glauciele publicou um vídeo nas redes sociais onde diz que nunca escondeu que teve acesso ao concurso por cotas. Veja abaixo. Sempre sofri preconceito por minha aparência, por conta da cor, pelo cabelo e por causa do nariz. Que? Mas não como o pessoal costuma zoar falando que é nariz de batata. Tipo, e não é o caso dela. Glauciele se declarou negra no concurso e citou a difícil história familiar. Grande boss. Como se uma família brancona não pudesse ter uma difícil história familiar. Toma no cu. Tendo comparecido presencialmente ao exame... Até mesmo porque não tem como se comparecer sem ser presencialmente, né? O pleonasmo, né? Bicho, ela mudou um bocado, né, da foto que tá aqui dela segurando Pintadola segurando a plaquetinha aqui, né? Tá escrito ali, inclusive, o número da inscrição, pelo jeito dela aqui, deixa eu ver. Ou seja, ela ficou tomando banho de sol por um mês seguido, pegou melanoma na pele.
Melanoma é doença, bicho, é câncer de pele. Então, exatamente, ela torrou. A defesa aponta ainda que Glauciele estudou escola pública. Grande merda. Grande merda. Eu também estudei escola pública e sou branco. O Robson também. Precisou trabalhar para fazer a faculdade particular. A nota afirma que a candidata não teve acesso a lazer ou a cuidados de beleza durante 1 ano e 7 meses, período que ela se dedicou ao concurso. Eles apontam que algumas imagens nas redes sociais possuem filtros que estariam mascarando a real aparência da cliente. Diz assim, ó, que esse procedimento ele consiste basicamente na análise do fenótipo do candidato. A banca avalia se o candidato possui características físicas de uma pessoa negra por meio da verificação da textura dos cabelos, da cor da pele, entre outras. Bah, merda! A pessoa se sujeita a virar um rato de laboratório para conseguir uma merda do emprego. Hoje em dia tá tão bizarro esse negócio do que é negro, o que é branco, o que não sei o que eu vou te mandar uma matéria aqui, rapidona, só pra encerrar esse podcast, que eu quero ver se vai ter a mesma reação que eu tive. Catherine Johnson, matemática negra que ajudou a NASA a ir pra Lua, morre aos 101 anos. Foi retratada no filme Estrelas Além do Tempo. Aí abaixo do Lídia aqui tem a foto dela. A mulher mais branca que eu. É, exatamente. Que caralho que tá acontecendo? Meu Deus, e recebendo uma medalhinha do Obama. O Obama perto dela parece um chocolate. É um contraste isso aqui. Democrata de merda. Dá pra ver que a mulher é inacreditavelmente branca. O que tá acontecendo, mano? Só se ela pegou vitiligo e teve a mesma coisa do Michael Jackson. Então, só que eu não achei essa informação em absolutamente nenhum lugar da internet. Tipo. E olha ali embaixo, ó, tem até uma bonequinha ali, ó, Barbie inspirada na cientista Katherine Johnson. E até a boneca da Barbie é brancona. Que caralho que tá acontecendo? Meu Deus não é possível. do céu. Eu tô ficando maluco, cara. Sério, eu tô achando... Eu tô achando que esse podcast, ele não existe. Eu tô sonhando, assim, Essas notícias é tudo mentira. Tinha que ver umas fotos dessa Caterine aqui quando era nova. Será que tem? Tem, só em preto e branco. Pois é. Não, mas dá pra ver se a pessoa é negra, mesmo em preto e branco. Dá pra ver. Ah, então o senhor tem que fazer parte daquela bancada lá que decide quem que é negro e quem que não é. Muito bem, pessoal, esse foi o podcast Uma Opinião de hoje, number 36, número 36. Queria agradecer ao senhor Robson Grossman mais uma vez em São José dos Pinhais, do estado do meu Paraná. Boa noite aí, senhor Robson. Boa noite a todos, meus amiguinhos queridos do meu coração. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sweet Mock Me Gif, Felipe, e um beijo na alma de todos vocês. Até semana que vem. Podcast Uma Opinião. Podcast Uma Opinião. Online pomos já do. Discontinue.